Ah, não, você não está aqui não. Espera aí que eu vou perguntar de novo. Você está aqui nessa noite, amém, irmãos? Agora a igreja chegou, não é possível. Mas é tão gostoso quando nós ouvimos testemunhos daquilo que de fato Deus faz e Deus é, e que Ele promete e cumpre em nossas vidas, e isso é maravilhoso. Deus, Ele de fato, Ele é real, Ele é poderoso, e Ele faz cumprir nas nossas vidas o seu querer. Não é pelo valor, não é por nada, mas simplesmente porque é o querer dEle, e fim de papo, Ele é soberano. Ele faz da forma que Ele quer. E que você experimente isso na sua vida em nome de Jesus. Queridos, eu quero, antes de meditar na palavra do Senhor, eu quero separar aqui um minutinho de oração. Pastor Kleber, do Brasil para Cristo, foi ao médico essa semana. Ele foi no médico essa semana. Foi fazer um exame de rotina, chegou lá, o médico viu o eletro, falou: rapaz, seu coração está parando. E ele quase parou de ver mesmo quando o médico falou com essa doçura. E ele entrou assim, a cabeça a mil. O médico falou assim: olha, você precisa urgente fazer uma cirurgia. É uma cirurgia simples, mas se você não faz, você vai parar. E ele foi na segunda, ontem ele internou, está em casa hoje. Mas eu quero orar para que ele esteja se recuperando bem. Amém, queridos? É importante isso. Deus dá livramento e nós cremos nesse livramento que usa medicina. Deus usa medicina, Deus usa a sabedoria do homem para que ele possa auxiliar nesses momentos. O cara vai cuidar da unha encravada, de repente vê um problema no coração. Aí só a mão de Deus mesmo. E nós queremos orar. Queria que você fechasse os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te louvar nessa noite e agradecer a Deus porque Tu és o Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida. És o Senhor que tem um controle sobre tudo. Ó Deus, e nesse momento nós queremos Te agradecer pela vida do Teu servo Kleber. Ó Deus, que foi submetido a uma cirurgia às pressas, mas graças a Deus já está em casa, já está bem, em recuperação. E eu quero pedir que o Senhor venha tratar, cuidar, que o Senhor venha mover de forma especial e poderosa sobre a vida do Teu filho, e que ele possa de uma forma rápida se estabelecer e estar novamente na sua casa. Cuida dele, cuida da Fernanda, sua esposa, que a sua mão, ó Deus, esteja estendida sobre a vida do Teu filho, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. A vontade que dá de pregar é sobre o que é a vossa vida. Quando a gente ouve situações como essa do pastor Kleber estava bem e de repente, problema sério no coração. Há 20 dias, 30 dias, o nome daquele rapaz lá, da igreja da Beth? Alan Caster. O homem sentiu uma dor, foi no médico, estava com câncer e numa situação terrível. Em 20, 30 dias, você conheceu ele? Você conhecia ele? Faleceu. E numa situação assim, rápido. Hoje eu encontrei com o pastor dele, o pastor Valdenberg, e ele falou que a igreja está de luto profundo, porque era um dos líderes da igreja, de uma forma direta. E ele falou assim: rapaz, foi um susto para a gente, porque ele estava bem na igreja, batendo papo, sentiu uma dor, foi no médico, câncer, morreu. Fez a cirurgia, UTI, entubou e veio a falecer. A nossa vida é exatamente isso. É uma linha, queridos, é uma linha. E que eu e você devemos nos atentarmos em colocar as nossas vidas sempre nas mãos de Deus. Diariamente nas mãos de Deus. Diariamente. Para que esse Senhor possa estar cuidando de mim e de você, em nome de Jesus Cristo. Outra coisa que eu quero pedir é que você esteja orando por Israel. Eu estava vendo hoje uma estatística numa reportagem dizendo que em 15 dias de batalha no Israel morreram mais crianças do que um ano de batalha entre Rússia e Ucrânia. Em 15 dias, em 3 semanas, se não me engano, morreram mais crianças.
que é uma estratégia do Hamas de fazer isso, de matar as crianças e de trazer pânico aos corações dos pais, que eles ficam tão desnorteados que perdem a ideia de batalha e aí viram alvo fácil. E nós precisamos orar para que Deus tenha misericórdia, orar para que a mão do Senhor esteja sobre Israel e orar para que as pessoas entendam que a vítima é Israel, não é o Hamas. Eu tenho ouvido algumas coisas que falam assim: para que Israel está revidando? Tinha que ficar quietinho. Claro, já morreram vários, tem mais de 200, 300 pessoas refém. E agora a história se invertendo contra Israel. Tadinho do Hamas. Eu falei, como assim a situação? Nós precisamos colocar os nossos corações diante de Deus e orar diariamente por Israel, para que Deus possa ter misericórdia. Outra coisa, amanhã à noite nós teremos uma celebração especial aqui na igreja. O casal Cheio da Graça estará aqui. É um momento em que eles falam a vida cotidiana de uma forma simples, mas tão simples que acha-se que é piada, mas é verdade. Então, gostaria que você pudesse vir participar desse momento especial. Pastor, como vai ser? Vai estar cheio de gente, não vai estar cheio de gente? Eu falei para o Pastor Cláudio, está uma surpresinha, porque meu telefone, o pessoal liga: e aí, pastor, posso ir? Posso levar meus casais, os casais da minha igreja? Pode, traz. Né? Então, eu falei: Pastor Cláudio, ou vão ter 10 casais, ou não vai ter onde colocar gente aqui dentro. A minha oração é que não tem onde colocar gente aqui dentro, que coloca cadeira lá fora e o pessoal escute lá de fora. Mas, então, nós não sabemos como vai ser, eu não tenho ideia. Né? O pastor Cláudio falou também que o pessoal está ligando no celular dele, ligando no meu celular. E a Débora, 15 dias atrás, falou assim: vocês não estão fazendo divulgação. E aí eu acabei fazendo divulgação a mais, sei lá. E está na mão de Deus. Eu queria que você estivesse orando e participando. Amanhã começa às 7h30. Pastor Cláudio e pastor Eliane estarão na frente disso. E eles falaram: pastor, vamos dar o maior tempo possível para eles, para que eles possam falar, tratar, ministrar sobre a vida dos casais. Então não chega tarde não, irmão, senão você... E outra coisa, traz oferta. Sabe qual que é a pergunta que as pessoas estão me perguntando? Quanto que é a entrada? Não é nada. Não é nada? Não é nada, só traz uma oferta. Então eu queria que você da igreja também fizesse isso, trouxesse uma oferta de gratidão, porque nós precisamos dar uma oferta para esses pastores. Graças a Deus nós ganhamos o hotel, nós colocamos ele num bom hotel, novo hotel. Eu tenho um amigo que ele é gerente, não sei o que ele é lá, e ele falou: pastor, deixa que o hotel está por nossa conta. Conseguimos uma cortesia. Eu falei: consegue mais uma cortesia para mim e para a Débora também? Né? Quase que eu chorei. Mas ele conseguiu, e eu tenho certeza que vai ser um tempo especial. Especial. Eles vão estar aqui na sexta, sábado, numa outra igreja de São José. Domingo, eles estão em Camboriú. E a agenda esse ano já não tem mais. E eu falei: rapaz, graças a Deus, Deus é bom e separou um espaço para a gente. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que, inclusive, eu já preguei aqui na igreja, não sei quando. Na verdade, fica tudo lá no computador. E eu mexendo nessa mensagem hoje, nós temos vivido alguns dias, eu e Débora, de extremo cansaço. Não somente um cansaço físico, mas eu acho que o pior do cansaço é o cansaço mental. Você deita, você dorme, você acorda e acorda cansado. Você faz qualquer coisa, você sai da rotina, mas a mente não consegue desligar, porque tem tantas coisas para serem feitas. E é uma coisa normal dentro de uma vitória, de um contexto que eu e Débora estamos vivendo. E é mais do que normal que a nossa mente esteja cansada. E hoje eu estava mexendo algumas coisas,
E essa mensagem ela tem batalha dos pensamentos, batalha da mente. E nós vamos falar um pouco sobre Jeremias. Jeremias é um homem muito especial. Eu não sei se você já leu Jeremias, o livro de Jeremias. Que se você ler o livro de Jeremias, você tem que ler o livro de Jeremias e as lamentações de Jeremias. Deus dá a oportunidade para que esse homem possa viver o seu ministério e lamentar das situações que ele viveu, das dificuldades que ele viveu. E isso é maravilhoso quando você começa a ler Jeremias. Jeremias ele vem de uma linhagem sacerdotal, ele é filho de Ilquias, e Jeremias foi convocado por Deus para pregar ao povo judeu, a Judá, para poder falar que Deus estava contra aquela nação e que ia pesar a mão sobre aquela nação. Deus não permite que Jeremias se case e nem tenha filhos, porque aquela geração era uma geração tão ruim que Deus fala, não vale a pena você ter filhos no meio dessa geração, você não vai se casar. Jeremias, Deus dá incumbência para ele de ser pastor de uma igreja que não ia dar certo. Você imagina, você começa uma igreja, você tem uns membros, você tem uma igreja para pastorear, e você prega, fala, e as pessoas não ouvem. As pessoas estão viajando nos seus pensamentos, as pessoas estão distantes, e Jeremias foi um profeta dessa época. Ele pregava, ele ensinava, ele mostrava, e o povo estava distante. A palavra que saía da boca de Jeremias não alcançava o coração daquele povo. E é interessante que Jeremias, ele entristece o seu coração, passa por momentos de muita dor, até de desejar a morte para ele. Fala assim, Senhor, olha, faz o seguinte, seca meus ossos, me mata, porque esse negócio não está dando certo. Esse negócio está acabando comigo. Eu estou pregando, as pessoas não ouvem, Judá não muda, a aparência da situação não está indo adiante. E eu gostaria que o Senhor pudesse mudar, porque não somente as pessoas estão distantes, mas eu estou adoecendo a tal ponto que eu quero morrer e eu estou ficando doente junto com essa nação, doente junto com esse povo. E é interessante que quando você começa a ler sobre Jeremias, Jeremias tem aquele versículo maravilhoso que ele diz, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me traz a esperança. Diante de tanto caos, diante de tanta dificuldade, diante de tantas lutas, de um povo que não queria nada com Deus, de um povo distante com Deus, com um coração endurecido, de um ministério que praticamente não deu certo, as suas lamentações sendo relatadas, ele consegue escrever, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E é gostoso quando nós lemos sobre isso e entendemos sobre isso, que Jeremias, no meio do caos, ele tinha uma esperança. No meio do caos, ele sabia que existia um Deus em que podia mudar o quadro da sua história. Um Deus que podia reverter e mudar a situação, talvez não de uma nação, talvez não de um povo, mas começando pelo coração dele, pela vida dele. Ele sabia que Deus podia fazer isso. Há um psiquiatra chamado Dr. Roberto Ilmer, ele é PhD em psiquiatria, e ele fala o seguinte, quando acordo eu ouço louvores, leio a palavra, volto-me ao Senhor e todo o meu dia será bom. Então ele entende que quando você, da forma que você acorda, da forma que você alimenta a sua mente, o seu coração, você vai predizer, você vai apontar como será o seu dia. E ele fala, a forma que você começa o seu dia determina o dia todo. A forma que você começa, se você já começa agitado, brigando, mal-humorado, o seu dia todo vai ser mais ou menos assim. Se você já começa falando assim, hoje eu tenho tanta coisa para fazer, eu acho que não vai dar tempo de fazer nada.
No final do dia, você vai olhar para o seu dia e vai falar assim: eu não fiz nada que tinha para ser feito. Você já passou por isso, irmãos? Eu já passei por isso. Que eu falei: meu Deus, hoje eu tenho tanta coisa para fazer, eu acho que não vai dar tempo. Quando chego em casa no final do dia, eu falo assim: na verdade, não deu tempo. Não fiz, não consegui. Mas Jeremias ensina que você precisa sim ter na sua mente uma mente que te traz esperança, trazer a memória. Esse doutor, ele fala sobre isso. A forma que você começa o seu dia determina o dia todo. Determina o dia todo. Então, fica um desafio para você e para mim. Comece o seu dia bem. Comece o seu dia bem. Acorde, ore, faça as coisas que valham a pena, faça as coisas que vão alimentar o seu coração. Ah, pastor, não dá tempo porque é muito corrido de manhã, eu tenho que rápido sair para trabalhar. Acorda meia hora mais cedo, 20 minutos mais cedo, faça algo que vale a pena, para que vá nutrir o seu coração o dia todo. Eu de manhã, eu acordo, lógico, vai ao banheiro, escova o dente, aquela situação toda, e eu pego o hospice para poder andar. E quando eu pego o hospice para poder andar, eu ponho o foninho e vou escutando passagens da Bíblia, ou cismo de ouvir uma mensagem. E ponho o fone para se desligar de tudo que está ao redor. E tudo mesmo. Esses dias, uma senhora parou na minha frente, começou a conversar comigo, e eu olhando para ela, falei assim: eu não estou a fim de desligar o meu fone. E ela falando, eu falei: já está uma vírgula de sem educação. Aí eu tirei o fone e falei: senhora, a senhora pode repetir tudo que a senhora falou? Sem fone, eu já não ouço com fone então, irmão. É pior ainda. E ela repetiu tudo de novo. Eu falei: ah, tá bom. Deus abençoe. Coloquei o fone e vou de boa, andando. E aquele momento vai nutrindo o meu coração. Vai nutrindo o meu coração. Aquele momento que às vezes eu paro, mando mensagem para a igreja. Aquele momento que às vezes eu oro, que eu sento, oro. E eu consigo nutrir o meu coração da expectativa daquilo que Deus vai fazer, mesmo que eu esteja cansado, mesmo que a mente esteja esgotada, mesmo que o físico talvez esteja esgotado, mas eu sei que há um Deus que continua nutrindo os nossos corações e trazendo à memória aquilo que traz esperança para você e para mim. Amém, irmãos? É isso que enche os nossos corações. Não são somente de boas notícias, mas sabermos que nós temos um Deus vivo e eficaz, um Deus poderoso, um Deus fiel que cuida de mim e de você. E esse cuidado de Deus você tem que ver e observar em todos os momentos. Nós estávamos no Rio, né? Eu, Débora, Esté e Guilherme, estávamos lá andando, e a Débora nos sentiu bem, e a gente ia andar mais um pouco. Então vamos embora. Depois a gente tinha que viajar para cá, vamos embora. É melhor viajar à noite, porque senão você sai de lá num calor, irmão. É mais gostoso você viajar de noite. E vamos embora. E quando nós entramos no carro, passamos na zona oeste do Rio de Janeiro. Você viu tudo o que aconteceu agora aí. Não sei quantos ônibus tacaram fogo porque mataram um miliciano, gente boa. E como mata gente boa assim, eles fazem um rebuliço no estado, na cidade do Rio de Janeiro. E nós saímos antes que essas situações pudessem começar. A Débora ficou chateada porque ela não estava bem e nós tivemos que sair mais cedo. Mas logo depois que nós entramos no carro e pegamos a famosa linha amarela, voltando para casa, conversando, ela mesmo falou assim: na verdade foi muito bom a gente ter passado mal, porque saímos antes, a gente ia ficar mais tempo e íamos estar no meio da confusão do Rio de Janeiro. Saímos antes do que tinha para acontecer. Bem, talvez para o incrédulo, falou assim: você está vendo o que não existe. Para o cristão, falou assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor age de uma forma sobrenatural sobre as nossas vidas. É importante você entender isso para que você
e eu tenhamos um dia bom e perfeito. Vamos embora perfeitamente, entramos no carro, jantamos, comigo ao louco, jantamos, e eu vim no carro dormindo de lá aqui. Bênção do Senhor. O carro vem praticamente sozinho, irmãos, né? E aí vem tudo bem. Pois bem, quando eu leio sobre essa história, falar um pouco da mente, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, nos desafia a uma postura de vida. E é exatamente isso que nós devemos fazer nos nossos corações. Primeiro, não há mudança na vida se não há uma mudança em nossas mentes. Não há uma mudança em nossas vidas se não há uma mudança na nossa mente. Se você não começa essa mudança dentro do âmbito da sua mente e do seu coração, não há mudança se isso não começa no âmbito da sua mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: não se amolde-se aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É importante eu e você entendermos que a transformação das nossas vidas começa na nossa mente. Quando você começa a dizer não, ou quando você começa a dizer sim, quando você começa a repelir aquilo que não agrada a Deus, aquilo que te afasta de Deus, a mudança começa sim na nossa mente. Então é importante, não há mudança de vida se não há uma mudança da nossa mente. Talvez para Jeremias o que ele estava vendo era só caótico, eram só lamentações, mas ele tinha algo para trazer esperança ao coração dele. Ele tinha algo para trazer esperança ao seu coração. É importantíssimo você e eu entendermos isso, olharmos e falarmos: o que eu vou trazer de esperança, ou aonde eu vou trazer esperança ao meu coração? Mude a sua mente. Mudança na vida começa com a mudança da sua mente, renovando a sua mente no Senhor. Aquilo que eu pensava antes eu não penso mais, aquilo que dominava a minha mente não domina mais. A Esther já saiu? Aquilo que dominava a minha mente, fica tranquilo, depois que tem Guilherme na vida a gente não fica mais preocupado. Toma cuidado com o carro, Guilherme, por favor. Aquilo que me preocupava não preocupa mais, aquilo em que dominava a minha mente para o medo, para o caos, eu sei que o Senhor vai fazer. E é importante, queridos, você ter uma renovação da sua mente. É importante. Ah, pastor, eu estou na igreja há 5, há 10 anos e eu não consigo fazer isso. Se não consegue permitir que a sua mente volte-se ao Senhor, vai continuar sofrendo. É isso que é duro, vai continuar sofrendo. É tão gostoso quando você tem uma mente transformada pelo Senhor e não há problemas e lutas que dominem a sua vida. Você sabe que tem lutas, todos nós temos. Você sabe que tem problemas, mas isso não é o motivo do meu jantar, do meu café da manhã e do meu almoço. Não pode ser. Não pode ser algo que domine o meu coração a ponto de me azedar a vida. Eu tenho, mas num determinado momento eu vou parar para resolver. Eu tenho que dominar sobre ela e ela não pode dominar sobre mim. A renovação da sua mente. Segunda coisa que eu aprendo: regule a liberdade dos seus pensamentos. Pastor, eu viajo na minha mente. Há um problema muito sério em viajar. Porque viajar na mente, você às vezes vê umas fotos e viaja na sua mente. Você às vezes vê o que não deve ver e viaja na sua mente. Regule a liberdade dos seus pensamentos. Regule a liberdade dos seus pensamentos. Quando seus pensamentos começarem a ir para lugares que não devem ir, comece a lembrar de versículos bíblicos. Não há comunhão entre trevas e luz. Comece a lembrar de versículos bíblicos. Comece a cantar um cântico de adoração ao Senhor. Comece a entoar uma adoração ao Senhor. Quando a sua mente começar a declinar para aquilo que não agrada ao Senhor, regule
os seus pensamentos. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao versículo 5 diz o seguinte: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Levamos os pensamentos cativos para torná-lo obediente a Cristo. Mentes obedientes a Cristo, voltadas a Cristo. Se aqueles pensamentos estão te levando para longe do Senhor, não, você tem que dominar sobre eles. Dizer não, regule os seus pensamentos. Ah, pastor, mas o que passa aqui dentro ninguém sabe. Quem tem que saber, sabe, o Senhor. Ele conhece os nossos pensamentos. E isso, irmãos, é algo terrível. Porque eu posso esconder da Débora, eu posso esconder do pastor Cláudio, eu posso esconder do pastor Rodrigo, eu posso esconder de Rogério, mas de Deus não tem jeito. Ele está vendo. Ele está me vendo. Ele sabe o que se passa nos meus pensamentos. Ele sabe o que se passa dentro da minha mente. E ele fala: opa, Alexandre, esse pensamento não vem de mim. Regula esse negócio aí. Volta atrás. Pense de novo. Ah, não está conseguindo, está sendo maior do que você, então comece a cantar hinos. Eu fico pensando, Davi, nos momentos de maiores angústias da vida, ele escreve salmos, ele volta o seu coração ao Senhor. Era uma forma de regular os seus pensamentos. Ele poderia pensar contra Saul, em matar Saul, fazer estratégias contra Saul, fazer como matar Saul, mas ele regula os seus pensamentos e volta os seus pensamentos ao Senhor. Aprenda a regular os seus pensamentos. Aprenda a regular. Torne eles cativos, tornando-o obediente ao Senhor. Mantenha os seus pensamentos debaixo do teu controle. Debaixo do teu controle. E isso é importante. Sabe o que eu aprendo? Crie pensamentos contrários ao medo, ao pânico e ao pessimismo. Você já conversou com alguém assim? Em que você fala: eu estou querendo fazer tal coisa, e não vai dar certo. Aí você fala: rapaz, nós nem oramos. Eu fui com o Guilherme visitar um pastor amigo, ele pregou aqui, apóstolo Reinaldo, e eu fui lá na igreja dele. Pensa num lugar longe, é no bairro vizinho, mas não sabia que aquele bairro era tão longe. Falei: irmãos, eu falei, meu Deus, tem misericórdia. O Guilherme ficou apavorado dentro do carro. E entra numa quebrada, sai de outra quebrada, entra numa quebrada, sai numa quebrada. Eu falei: Guilherme, se a gente chegar numa rua e tiver aquelas coisas para não passar carro de polícia, barricada, eu falei: a gente dá meia volta, filho, porque o negócio ficou complicado. E o olho do Guilherme brilhava dentro do carro. Falei: Guilherme, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E entra numa rua, e de repente eu chego na igreja desse pastor. Um prédio imenso, um salãozão para 1000 pessoas. E conversando com ele, e eu falei: pastor, como o senhor está conseguindo montar num lugar pobre da Baixada, num lugar simples da Baixada Fluminense? Como é que o senhor está conseguindo fazer essa obra aqui, cara? 6 ar-condicionados, 3 de cada lado. Ele falou assim: nós temos na verdade 150 pessoas para um prédio de 1000. O que Deus tem feito, Ele tem levantado pessoas. Pessoas me ligam e falam assim: apóstolo, não sei o que aconteceu, hoje eu acordei e Deus falou comigo, eu estou depositando 500 na conta da igreja. Aí eu falo: corre lá, compra o cimento. Não, eu estou depositando, corre, compra o vaso sanitário. E o prédio está praticamente pronto. Nos padrões da Baixada está pronto. Entendeu? Nos padrões da Baixada está pronto. Nos padrões daqui está quase pronto. E aí ele falando,
Alexandre, eu comecei e eu creio que Deus vai nos ajudar a terminar. Eu falei, puxa, que legal, que desafio. Ele falou, não, desafio mesmo é meu filho. Meu filho, ele tem 15 membros, alugou um terreno por R$8.000. Eu falei, isso aí, né? Eu quase falei, isso é loucura. Ele falou, e o proprietário falou o seguinte, eu ponho só o telhado, você fecha dos lados e faz o piso. Eu falei, que legal, no terreno do cara. Ele falou, bênção, não? Depende da ótica de quem vê, irmão. Aí eu falei, Ele falou assim, sabe da maior? Ele já está terminando a obra. Com tudo em dia. Olha aqui as fotos. Aí mostrou as fotos, fechando as paredes, porque é só o telhado, colocando parede até a metade, da outra metade, colocando telha na parede assim. Sabe? Parede e telha em volta. Eu falei, mas não tem piso. Ele falou, mas não tem problema. O povo pisa no barro. Eu falei, tá certo. O povo andou na areia do deserto, não vai pisar no barro? E ele falou assim, está quase tudo pronto. É tão duro quando você conversa com alguém que tem um pensamento de medo, um pensamento de pânico e pessimista. Não vai dar certo, esse negócio não vai. E o cara sentiu no coração de Deus de fazer isso. Falou, o aluguel está em dia, está tudo pronto, está tudo pago, os materiais estão tudo certo, só falta agora colocar o piso. Irmãos, quando meu pai, ele tinha uma frase, e que ele fala assim, que o medo de perder tira a nossa vontade de ganhar. Eu tenho tanto medo de perder, que eu não vou arriscar nem a ganhar. E isso nos congela. Sabe por que as pessoas não são dizimistas? Porque tem medo de dar 10%. Sabe por que as pessoas não casam? Porque eu tenho medo de não dar certo. Não, eu tenho medo. E o medo nos impede de poder crescer. É importante que você aprenda a orar. É importante que você aprenda a colocar diante de Deus. É importante que você aprenda a colocar os seus pensamentos, os seus desejos diante do Senhor. E fala, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor vai fazer comigo? Quais são as decisões que o Senhor quer que eu tome diante disso tudo? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Aquilo que o domina, o homem se torna escravo. A parte B do versículo fala sobre isso. Então que você tenha essa consciência no seu coração. Eu coloquei uma frase aqui que eu destaquei, que diz assim, nunca uma noite vence o amanhecer. Nunca o problema vence uma esperança. Nunca uma noite vence o amanhecer. Você já viu? Quando dá 10 horas da manhã, ainda está escuro. Estou falando no Brasil, onde você e eu vivemos. Nunca uma noite vence o amanhecer. O sol vai despontar. Ele vai despontar. Não tem jeito. Essa madrugada caiu uma tempestade. Não sei se é onde você mora, caiu. Estava dormindo, de repente, a Débora regalou o olhão, coloquei a mão sobre ela, e o Robson, calmo, sereno e tranquilo. Falei, bem, se o cachorro está dormindo, eu vou dormir também. De paz. Deitamos, e eu só ouvindo. Aquela chuva torrencial. Falei, Jesus, tem misericórdia. De manhã, quando eu acordei, o céu ainda estava nublado, mas estava dia. Porque não consegue, a noite não consegue segurar o dia. Então guarda isso no seu coração. Crie pensamento contrário ao medo, ao pânico e ao pessimismo. Agora entenda uma coisa que eu vou te falar.
não estou falando para você fazer loucura. São coisas. Não esquece, não pula a parte de você orar. Não pula a parte de você clamar. Não pula a parte de você ouvir Deus. Não confunda prudência. Não confunda prudência em você colocar em oração, em você estabelecer no seu coração princípios, colocar no seu coração as metas e alvos para que isso seja alcançado. Mas se Deus falou, se Deus abriu porta, se Deus mostrou, não tenha medo, não deixe que o pessimismo tome conta do seu coração. Se Deus está abrindo uma porta, fala: Senhor, eu quero agradecer, mas se uma porta é aberta, eu não vou virar as costas para ela, eu vou entrar e eu vou ver o sobrenatural de Deus na minha vida, na minha casa, em nome de Jesus Cristo. Tudo começa com o seu pensamento, tudo começa com o seu coração, tudo começa quando você coloca isso em prática. Lembre-se, eu não posso ser dominado por esse sentimento, não posso ser dominado. O medo não pode dominar o meu coração. A precaução sim, o medo não. O medo de jeito nenhum. O pessimismo. E outra coisa, você está cercado de pessoas pessimistas, pessimista você será. É tão importante quando você entende isso. Eu estava hoje, foi ontem à noite, hoje, não sei. Estava ouvindo um homem, um empresário, ele é coach, empresário, sei lá o que ele é. E aí ele prega, se é pastor, não sei, ele estava falando numa igreja. E aí ele falou assim: eu sou muito rico. Um cara, para falar isso, ele tem que se garantir bastante. Eu sou muito rico. E toda a minha riqueza, quando eu morrer, vai direto para a Igreja Batista Atitude. Quase que eu mandei um e-mail para ele. Falei: a gente está aqui também. Vem comigo. Divide aqui, põe um pouquinho para cá. E ele falou assim: eu tenho 2 filhos. E a maior herança que eu posso deixar para o meu filho é um bom legado. Um legado de ensiná-los como fazer. Ele falou: eu tenho um filho que tem 15 anos e já tem independência financeira. Eu ensinei a ele que ele não pode ter medo, que ele tem que ir adiante, que ele tem que acreditar, que ele tem que confiar em Deus, que ele tem que colocar diante de Deus a sua fé, o seu coração, mas acima de tudo, um coração sensível em ouvir a voz de Deus. Ele com 15 anos, quase 16, está se especializando em investimento em bolsa de valores. Falei: puxa. Ele falou assim: é o maior legado que eu tenho deixado para ele. Ele falou: filho, eu não vou deixar dinheiro para vocês. Eu estou ensinando a você como que você deve viver. Como você deve viver. Eu já deixei tudo pronto quando eu for. Mas para vocês, o legado fica marcado no coração. Você já viu aquela pessoa que ele ganha uma herança? Do jeito que ele ganha, ele perde. A pessoa que ganha na Mega Sena: ganhei 60 milhões. Cadê o cara das 60 milhões? Ele gastou de qualquer jeito. Mas quando uma herança, um legado é transmitido e ela entra no coração, não se perde, porque é um ensinamento profundo marcado no coração. Não tenha medo, peça ao Senhor discernimento, sabedoria. Nem todas as portas abertas são para se entrar. No domingo eu falei isso: o diabo também abre portas, o diabo também dá, mas peça discernimento a Deus, sabedoria, para que você não tenha medo. Quando eu leio sobre isso, eu lembro de Jeremias. Lembro-me também daquilo que pode me dar esperança. Lembre-se, no meio do caos, no meio de tantos problemas, no meio de tantas lutas, no meio de tantos medos, no meio de incertezas, de uma congregação que não ouvia o que Deus queria para ele, nas suas lamentações, ele fala: eu quero trazer a esperança. Eu quero trazer pensamentos que me dão esperança. Eu quero encher o meu coração de esperança no Senhor. Que nessa noite você tenha isso, em nome de Jesus Cristo.
e que você mude o foco da sua vida e saiba que o Senhor é com você, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Trazer à memória o que te dá esperança é trazer pensamentos que você já tem e que às vezes estão guardados em algum lugar, daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus moveu. Eu quero orar. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é o Senhor que domina e que guarda sobre as nossas vidas. Quando nós entregamos tudo nas tuas mãos, nós permitimos que o Senhor seja Senhor de tudo. Nós permitimos que o Senhor seja o Senhor sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, sobre os nossos pensamentos. Ó Deus, queremos voltar ao Senhor e confiar em Ti. Mesmo, ó Deus, em que as pessoas digam que seja loucura, mesmo que o que mostre-se não aparenta ser algo bom, mas se o Senhor diz sim, se o Senhor abre portas, se o Senhor traz paz, ó Deus, nós queremos viver os Teus planos, nós queremos viver as Tuas certezas. E eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor guarde o coração dessa igreja, que o Senhor guarde, ó Deus, os pensamentos de cada um de nós. Ó Deus, que possamos trabalhar em cima dessa esperança em Cristo Jesus, que possamos trabalhar em cima dessas certezas, que não sejamos dominados pelas más notícias, pelos caos que se levantam, mas o que domina nossas vidas e a certeza que habita em nós é que o Senhor é Deus que nos guarda, que o Senhor é Deus que nos fortalece, mesmo se a mente esteja cansada, que o corpo esteja cansado, mas o Senhor continua vivo, latente, poderoso em nossas vidas. Nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas no Teu altar. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, mas pelo muito mais que o Senhor ainda fará em nós, ó Pai. Nós Te agradecemos. Leva-nos para nossas casas, nos dê uma noite de paz, de descanso. E amanhã, quando estivermos aqui novamente, ó Deus, adorando e aprendendo mais do Senhor sobre a vida de casais, queremos pedir que o Senhor continue falando de forma poderosa. Traga os pastores, ó Deus, que estarão aqui, ele, a sua esposa, seus filhos, traga debaixo da Tua proteção, ó Pai, que seja um tempo maravilhoso. Nós Te agradecemos por tudo, ó Deus. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso querido Pai, e que a doce consolação do Espírito Santo seja presente com cada um dos irmãos, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor Jesus Cristo. Para alguns, nos vemos amanhã.